Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos novamente ao nosso canal INSS Notícias, hoje, agora, nessa quinta-feira. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, INSS publica nova portaria, oficializa a mudança oficial em todo o Brasil. Você que depende de pagamento pago pelo INSS, muita atenção nesse boletim informativo de agora. Por quê? O INSS publicou em cima da hora agora essa nova portaria, onde oficializa a mudança oficial para vocês segurados e traz aí detalhadamente o que muda. Vocês têm que ficarem bem atentos justamente por causa que essa portaria muda aí para vocês segurados. E isso interfere em folha de pagamento, interfere em benefício previdenciário. Então, tem que saber, tem que ficar bem atento. Até peço aí a ajuda de vocês, porque essa portaria foi publicada no Diário Oficial da União, torna mudanças claras aí para vocês, entra de forma oficial, então eu peço que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar esse boletim informativo, você vai estar ajudando um número maior de pessoas. E nesse caso aqui que eu vou trazer para vocês, acredito que tem muitos segurados do INSS que depende de pagamento de benefício previdenciário do INSS e, detalhe, cai dentro dessa portaria. Essa é uma que eu tenho que trazer para vocês, tenho que trazer um anúncio aí do governo, que agora há pouco saiu, chocou todo o Brasil. Se prepara, por isso que eu falo, compartilha mesmo a informação com outras pessoas, que eu vou trazer algo inédito e histórico que foi divulgado aí pelo governo. Falei para vocês que vinha muita mudança nesse ano e realmente vem. Está inclusive se concluindo as mudanças do governo. Esse ano eleitoral, o governo prometeu trazer muita alteração. Eu vou trazer para vocês o que o governo está pretendendo aí mudar em todo o Brasil, se isso pode ser benéfico, se isso pode prejudicar, se isso pode trazer algum favorecimento em algum momento, vocês vão entender nesse boletim informativo. Além disso, tem que trazer um comunicado extremamente urgente, tá? Aconteceu uma coisa agora há pouco, está estampado em vários veículos jornalísticos de todo o Brasil e essa questão afeta todo o Brasil. Eu vou trazer porque é um recado que é direcionado para quem é segurado, para quem não é segurado do INSS, todo mundo precisa saber. Vou explicar para vocês o que aconteceu, o que, que eles estão divulgando e por que está acontecendo isso. E também tenho aqui para vocês confirmação do governo referente valor a ser liberado para segurados do INSS, porém ele informou que tem segurados que não poderão ter direito a esse recebimento. É uma grana que eles notificaram que vai liberar, mas tem pessoas que ele não vai dar direito ao recebimento. Tem muita gente aqui que está me acompanhando que pode ter o direito a esse recebimento que eu vou citar, por isso que eu vou trazer para vocês e vou explicar. Por quê? É um valor que pode ajudar no seu orçamento familiar, só que tem pessoas que terão direito e outras não. E tem pessoas que têm o direito oficializado, mas não sabem que tem esse direito. Então, vou explicar como é que esse valor será depositado, quem são as pessoas que terão direito, que tem muita gente segurada do INSS que tem direito. E falo para vocês, é um valor destinado mesmo para segurados. Só que tem uns que o governo informou que tem idosos aí que não terão direito a esse recebimento. E também tem a justificativa deles, porque eles não terão direito. E temos aí um decreto aí de Lula que chama bastante atenção de segurados do INSS. Ele publicou um decreto que vai impactar na vida de muitos que dependem do INSS. Não são poucas pessoas que serão diretamente impactadas. É algo que pode ser negativo na vida de muitas pessoas que dependem do INSS, então vocês têm que saber.
Muita coisa está indo e muita coisa mais ainda vai acontecer nos próximos dias. Então, se prepara, a gente vai conversar e eu vou contar para vocês tudo que o governo divulgou. Você que não é inscrito aqui em nosso canal, aproveita, se inscreva, ativa aí o sino para receber toda a notificação, porque na hora que eu trouxer o próximo vídeo, você será notificado e aí já recebe na mesma hora a informação. Conto com o apoio de todos, deixarem o seu like, deixarem o seu gostei, deixarem um joinha aqui, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Quanto mais pessoas vocês compartilham, mais pessoas vocês ajudam a ter acesso à informação. E outra questão aqui, somos um escritório de advocacia, sei que às vezes surge uma dúvida sobre algum direito que vocês tenham. Se tiver dúvida referente a seus direitos, podem colocar aí. Nós trabalhamos na área previdenciária e todas as áreas do direito. Fica à vontade para registrar a dúvida aí nos comentários do canal. E outra questão também que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Canal Alô INSS fechou uma parceria que é excelente junto com os bancos. O que que eles estão fazendo? Estão aí assessorando os segurados do INSS que querem fechar um consignado. Se você quiser fechar um empréstimo com melhores taxas de mercado, clica no link do primeiro comentário do vídeo, você já vai conseguir falar com o especialista e tirar a dúvida com ele e até fechar um consignado caso queira. E vamos aqui as informações. Se não acompanhou os vídeos que eu trouxe anteriormente, dá uma conferida e verifica se não tem nenhum prazo cumprimento obrigatório para você que foi passado pelo INSS. Olha só, o governo vai fazer várias medidas, mas antes de contar, vou trazer aqui tudo que foi oficializado para vocês, mas assista esse vídeo até o final. Voos em Congonhas e em Guarulhos são retomados após falha geral no controle de tráfego aéreo em São Paulo. Você que vai viajar aí, ó, os pousos e decolagem nos aeroportos Congonha, na Zona Sul de São Paulo, e no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, foram retomados após serem momentaneamente suspensos agora há pouco, devido a uma pane geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo. Os voos ficariam interrompidos por um período, né? Segundo o governo, os voos ainda estão em processo de normalização, com os painéis registrando diversas viagens atrasadas ou canceladas nos dois aeroportos. Também, segundo eles, houve um impacto aéreo do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Voos de outras partes do país que tinham Congonhas ou Guarulhos como destino tiveram que voltar a seus pontos de origem, tá? E procurada aí pelos jornais, a Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país, ainda não divulgou o motivo da falha. Tá? Então, tem passageiros aí que estão enfrentando atrasos, inclusive deram até entrevista a uns aposentados que aguardavam para embarcar de São Paulo para Natal, né? E estão entre os afetados da suspensão de voos, tá? Agora esperamos aí que seja resolvida a situação a qualquer momento. Vai ser resolvido rápido, né? A AENA disse que nesse momento o aeroporto vai voltar a operar novamente e que os motivos ocorridos podem ser obtidos diretamente com a Força Aérea Brasileira. A empresa acrescentou ainda que está tomando medidas para mitigar os impactos em Congonha. A AGU, que faz parte da gestão do aeroporto de Guarulhos, disse que a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo e não tem relação nenhuma com a ocorrência no aeroporto de lá. Daqui a pouco, se eles soltarem mais informação, eu trago para vocês, mas acredito que daqui a pouco já vai normalizar os serviços normalmente. Ficaram com dúvida? Coloca aqui para gente, deixa seu like e o seu joinha aqui no vídeo. Governo disse que vai liberar 7 bilhões do FGTS para reduzir dívidas dos trabalhadores. Presta atenção, se tem algum parente que trabalha aí de carteira assinada ou você trabalha de carteira assinada, escuta só o que o governo está planejando nesse ano. O governo vai liberar aí 7 bilhões de FGTS para cerca de 10 milhões de pessoas. A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho,
tá? A medida faz parte do pacote que está sendo estudado para tentar reduzir o endividamento dos brasileiros. O uso de outros fundos também está sendo avaliado. Segundo ele, esse dinheiro vai beneficiar você que é trabalhador demitido, que aderiu ao saque aniversário e ficou impossibilidade de acessar o valor total. Segundo o ministro, a Caixa Econômica Federal bloqueou como garantia de empréstimos valores superiores aos necessários. E essa diferença que será liberada agora, o governo também planeja regulamentar o uso do FGTS como garantia para empréstimo consignado. A ideia, segundo eles, é permitir que você, trabalhador, use todo o valor da multa de 40% por demissão, sem justa causa, como garantia, o que deve possibilitar taxas mais baixas. Atualmente só é permitido o uso de 10%. E o ministro ressaltou que o uso do FGTS é apenas uma parte de um plano maior que está sendo negociado com os bancos para diminuir o valor das despesas pagas pela população. O ministro da Fazenda também falou, disse agora há pouco, que a liberação do FGTS está sendo estudada para pagamentos de dívidas. E o presidente já externou preocupação com o endividamento da população, ainda mais nesse ano, e disse aí que o governo federal vai encontrar uma solução. Vamos ver aí o que eles vão fazer aí nos próximos dias. Então, eles vão mexer nessa questão aí da população para ver se libera aí o FGTS para pagamento de dívida. Está liberada já? Não, ainda não. Eles vão trazer a público aí na hora que for liberar. E é claro, liberando, eu vou contar aqui no canal para vocês. Ficaram com dúvida? Registra aqui para gente, deixa seu like e o seu joinha aqui no vídeo. Outra questão aqui, olha uma nova portaria que mexe nos benefícios previdenciários do Instituto. Presta atenção nos mínimos detalhes que foram divulgados pelo governo. Portaria oficializa a perícia remota no INSS. Essa portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo eles, torna mais clara as regras da perícia médica feita de forma remota pelos peritos do INSS. E mesmo com o atendimento do perito sendo à distância, você segurado terá que comparecer presencialmente a uma agência do INSS em data e horário agendado. Na agência, o segurado vai passar por uma triagem, durante a qual terá que apresentar os documentos, vocês vão apresentar os documentos, documentos médicos, seus documentos pessoais, que serão anexados lá na hora no seu requerimento do pedido. E aí também você vai assinar um termo de consentimento e aguardar o chamado em uma sala equipada com computador, câmera, áudio e conexão de internet. A portaria também consolidiza a teleperícia como procedimento regular da Perícia Federal e padroniza o uso da telemedicina com avaliações por videoconferência. O que o governo quer isso aqui? Calma aí que eu vou explicar para vocês. Eles querem aprimorar o uso do sistema de atendimento remoto, que é o site central, como canal exclusivo para as teleperícias, e também ele diz o seguinte: as regras descritas na portaria consolidam para beneficiários a possibilidade de utilizar a APS como ponto de apoio de teleperícia, ou seja, pessoal, vai ter muita perícia via dentro da agência, mas por teleperícia, por videoconferência. Segundo o Ministério da Previdência, o procedimento vem sendo adotado e a portaria publicada aí é para dar clareza para a população. Segundo ele, tem vantagem. Ele disse que a vantagem desse procedimento é a possibilidade de a teleperícia chegar em localidade remota, onde não existe perito médico aí para atender vocês presencial. Os atendimentos serão feitos no contraturno dos médicos peritos que se dispuserem a trabalhar, além das metas estabelecidas para receber bonificação, ou seja, eles vão pagar bonificação para ver se acelera mais as filas do INSS. Mas, pessoal, cuidado, viu? Pente fino vai ter aí nessas teleperícias. Muito cuidado que o pente fino do INSS está sendo intensificado. Você sabe que o governo quer economizar de todo lado e o ponto que ele mais toca é no benefício previdenciário de vocês. E falo para vocês, isso não vai parar. O pente fino está sendo intensificado, está tendo um monitoramento maior aí pelo governo. O que é triste é que tem pessoas que têm direito ao pagamento do benefício e está tendo aí benefício cessado pelo INSS, né?
Isso que é triste. Tem alguém aqui que está me acompanhando que teve algum problema assim? Conta aqui pra gente nos comentários do canal. Se você teve algum problema no pagamento do seu benefício previdenciário cessado por causa das perícias, conta aqui pra gente nos comentários. Como eu disse, somos um escritório de advocacia, especialistas em todas as áreas do direito, especialmente também em previdenciário. Então, vocês podem colocar aí o problema que vocês tiverem e a gente tira a dúvida de vocês. E aí, o que está acontecendo? A portaria, ela também trouxe outras questões, a portaria detalha aí como será o atendimento feito na agência, com as atribuições dos peritos, né? E entre os serviços pode ser avaliado na forma prevista pela portaria, está aí a perícia inicial e avaliação médico-pericial do BPC. Reavaliação do BPC, pedido de concessão do BPC também cai dentro dessa regra. Falei para você, está detalhadíssimo dentro da portaria. Dúvida ficou? Porque eu sempre vejo que é aquela dúvida. Deixa seu like, seu joinha aqui no vídeo e conta a dúvida para gente. Outras questões que a gente precisa trazer para vocês. Muita atenção. O governo mexeu aí em outras questões de benefício previdenciário. Ele ampliou o prazo do pagamento do auxílio-doença sem perícia. Agora você pode ficar afastado pelo INSS e receber até por 90 dias por teleperícia, via Atestamed, mas você tem que tomar muito cuidado. Eu falo para vocês que o cuidado agora tem que ser redobrado. E é na documentação médica, justo na documentação médica, que você vai entregar pelo INSS. Porque agora, gente, perito não vai te ver presencialmente. Imagina, ele não vai te ver, te vendo, já nega o benefício previdenciário. Imagina agora sem ele te ver. Ele vai avaliar o seu caso, ok? Vai fazer a avaliação sua. Só o que que acontece? Tem gente aí que o perito médico, na hora dessa avaliação, o que que acontece? Ele vai avaliar via internet, né, a documentação. Mas você já parou para ver se a sua documentação não estiver de acordo, pode ter benefício negado? Sim, pode ter benefício negado. Então, é aí que você tem que prestar bastante atenção. Porque o que que pode acontecer? Como é via online, se a documentação médica não estiver de acordo, pode-se ter pagamento de benefício negado. E você ter problema com o quê? Com o pagamento do benefício. Então, leve sempre a documentação médica correta para evitar ter problema no pagamento do seu benefício previdenciário. Ficou com alguma dúvida? Registra aqui pra gente, deixa seu like e o seu joinha aqui no vídeo. Vamos falar sobre outra questão também, que eu preciso trazer aqui para vocês nesse boletim informativo, que você tem que entender um ponto também extremamente importante, passado pelo governo. Presta bastante atenção. O governo informou sobre a antecipação de 13º, vai ter realmente 13º antecipado para vocês esse mês. Vai entrar junto com a folha de pagamento de vocês, beneficiários do INSS. E o governo ainda diz assim: que renda mensal vitalícia e BPC-Luas ficam fora da antecipação. Terá direito os outros beneficiários do INSS, mas esses grupos não terão direito ao pagamento do 13º salário. Por quê? Existe o projeto de lei da antecipação de 13º, de ter um 13º para BPC, mas não foi votado. O projeto está parado lá na Câmara dos Deputados e falo para vocês, foi aí engavetado. Tá? Então, não voltou o projeto de lei do 13º. Então, 13º, vocês segurados que têm direito por lei, será pago.
tá? E vai ser pago agora junto com a folha de pagamento, a primeira parcela. O decreto foi assinado por Lula, dessa maneira os repasses estão previstos para ocorrer em duas parcelas, com inícios nesse mês e no mês de maio, mas nem todos têm o direito ao valor, tá? Segundo a nota, da Previdência Social, que eles colocaram aí uma nota. Os auxílios do benefício de prestação continuada BPC e renda mensal vitalícia não possui direito ao 13º, que será antecipado. O BPC é o que? É um benefício assistencial operado pelo INSS para ter direito preciso possuir 65 anos ou mais e ter uma renda familiar de no mínimo 1/4 salário mínimo e ter cadastro atualizado no cadastro único, tá? E também é preciso ter um registro biométrico para ter o direito, mas o governo colocou a obrigatoriedade lá para o final do ano, para começar no ano que vem, a obrigatoriedade para novos pedidos de benefício. O auxílio repassa aí esse valor de um salário mínimo para quem precisa, tá? Mas o BPC ele não é uma aposentadoria. Isso porque para ser beneficiário não é preciso ter contribuído. E além disso, ele não deixa pensão por morte. Outra diferença do auxílio para outros benefícios da autarquia é que os dados do beneficiário são analisados regularmente para confirmar os critérios exigidos para ser cumprido. E atenção, existem alguns casos que a pessoa vem ao falecimento e o BBC pode passar aí o valor para um ente familiar, mas isso gera uma grande discussão e isso, em alguns casos, pode ser concedido através do judiciário. Por isso que eu falo para vocês, muita gente tem muitos direitos, mas não sabe sobre os direitos que tem. E eu vou trazer aí para vocês nos próximos dias. A partir de amanhã eu vou lançar aqui no canal uma questão para vocês saberem um pouco mais do direito de vocês, coisas que o INSS não repassa, mas em alguns casos pode ser revertido. Um beijo, fica com Deus. Daqui a pouco a gente volta em nosso canal. Até já!